Esse vídeo é para você, aluno do 9º ano CDE do CF20 de Ceilândia, que perdeu a aula dessa semana. O que nós aprendemos durante a semana e que você vai aprender agora nesse vídeo? Você vai aprender a construir o rol a partir de dados coletados, calcular a média aritmética, a mediana e a moda dos dados organizados, construir a tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe, calcular a amplitude amostral e a amplitude do intervalo de classe e também construir o histograma e o polígono de frequências. Parece meio complicado, mas você vai ver que é relativamente simples. Observe aqui um boletim. Nós representamos um boletim, nós temos aqui as 5 matérias, que eu não discriminei quais são. Temos aqui os 4 bimestres e temos aí as 20 notas que esse aluno tirou nessas 5 matérias no decorrer dos 4 bimestres. Essa tabela aí, como boletim, é chamada de tabela primitiva, porque os dados vão simplesmente sendo postos aí. A gente não está preocupado se os dados estão em ordem crescente ou decrescente. Eles vão sendo jogados aí e você tem a tabela primitiva. O primeiro passo que a gente deve tomar é construir o rol. O que é o rol? É quando você organiza os dados que você tem do menor para o maior ou do maior para o menor. Eu peguei então as 20 notas, mantive aí aquelas 4 colunas para ficar mais ou menos parecido, mas a gente perde aí a noção de bimestre e de matéria, porque eu peguei as notas e fui colocando, escrevendo elas da menor para a maior. Em cada linha eu fui aumentando aí até sair da nota 1 e chegar na nota 9. Você pode ler aí no vídeo que as notas estão agora bem organizadinhas, sempre da menor para a maior. Você tem noção agora de quantas notas 3 tem, quantas notas 6 o aluno tirou, quantas notas 9. Fica mais fácil. Olhando o rol, você já tem uma visão bem interessante das notas que ele tira mais e das notas que ele conseguiu em menor quantidade. O segundo passo é calcular as medidas de posição, que são a média, a mediana e a moda. Como é que faz para calcular a média aritmética? Basta você somar todas as notas e dividir pela quantidade delas. Então, você vai pegar a nota 1, todas as notas 2, todas as notas 3 e assim por diante, somar tudo e dividir por 20. Por que por 20? Porque tem 20 notas. Então, somando todas as notas, eu cheguei em 100 e dividi por 20, que era a quantidade de notas, e cheguei então na média aritmética das notas, que é 5 pontos. Continuando aí, calculando a mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor central, é o valor que fica no meio. Você organizou os dados lá no rol e vê lá qual é o valor que está bem no meio. O problema é que no caso das 20 notas, não tem um valor no meio, são 2 valores no meio, porque tem 10 antes, 10 depois. Então você vai pegar aí as 2 notas que ficam no meio, por coincidência são notas iguais, foram notas 5. Então, como tem 2 valores centrais, soma esses 2 e divide por 2. E aí você encontra que a nota central da distribuição de notas desse boletim é 5 pontos. Mas e se eu tenho uma quantidade ímpar de termos? Por exemplo, aqui eu tenho 11 termos. É só um exemplo para você entender. 4, 3, 7, 8, 2, 1, 9, 9, 3, 1 e 9, que são 11 valores, digamos, valores de notas. Primeiro eu vou organizar esses termos, do menor para o maior. Então, coloquei ali, repeti o 1, 1, 2, 3, 3, até o 9. Repeti e organizei bonitinho do menor para o maior. Perceba que como tem 11, é só você pegar o termo que fica bem no meio, que é o 4. Antes desse 4 tem 5 termos, depois do 4 tem outros 5, ele é justamente o termo do meio. Então, quando tem uma quantidade ímpar de termos, você não precisa fazer aquele lance de somar os 2 e dividir por 2. Não precisa. É só pegar o cara do meio e você já calculou a mediana. Para calcular a moda, você só precisa olhar no rol qual é o valor que aparece mais vezes. Ora, olhando o rol, você vai perceber que a nota 5 é a que aparece a maior quantidade de vezes. Então, a nossa moda é 5. É claro que aqui no exemplo que a gente deu, a média, a mediana e a moda deram o mesmo valor, que foi 5, mas isso nem sempre é assim, tá?
Foi assim neste exemplo, mas não vai esperando que em todos os exemplos ou questões que aparecerem, a média, a mediana e a moda deem o mesmo resultado. O terceiro passo é fazer a tabela de distribuição de frequências. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou lembrar o que é amplitude amostral. É a diferença entre o maior e o menor valor da amostra. Você vai lá para a tabela primitiva, ou mesmo para o rol, fica até mais fácil olhar no rol. Você vai pegar o maior valor, que é a nota 9, menos o menor valor, que é a nota 1, e você tem 8 pontos, que é a amplitude dessa amostra. Continuando aí, nós temos a amplitude do intervalo. Lá no ensino médio você vai aprender que tem uma fórmulazinha para calcular o tamanho desse intervalo. Aqui no fundamental a gente vai fazer o seguinte: como a amplitude da amostra é 8 pontos, eu vou pegar então o tamanho desse intervalo como 2 pontos, que aí está pertinho de 8, é múltiplo de 8, e eu posso pegar essas notas que vão só de 1 a mais ou menos 10 pontos e cortar de 2 em 2, ficarão em 5 pedacinhos, a tabela vai ficar bonita, e aí eu não vou ter problemas. Então eu escolhi a amplitude do intervalo como sendo 2 pontos. Você pode escolher uma amplitude diferente, 3, 4 e assim por diante. Por fim, a tabela. Você vai ver aí, a tabela, você tem aí 4 colunas. As 2 colunas do meio, que são as notas e as frequências, são as colunas principais. Aqui mais à esquerda eu tenho a ordem, que é como se fosse o número de chamada da classe. A primeira ordem, segunda, terceira ou quinta posição, é ordem ou posição. Na coluna das notas você tem as classes, que vai da nota 0, incluindo a nota 0, até a nota 2, sem incluir a nota 2. Olhando o rol, você vai ver que de notas de 0 a quase 2, você só tem o 1, portanto, uma nota, a frequência é 1. Da nota 2, incluindo a nota 2, até a nota 4, quer dizer, a nota 2 e a nota 3, sem incluir a nota 4. Contando lá no rol, você vai encontrar 6 notas, entre 2 e 3, sem incluir a nota 4. Da nota 4 até quase a nota 6, quer dizer, notas 4 e 5, não inclui a 6, você vai encontrar ao todo outras 6 notas. Da nota 6, incluindo a 6, até quase 8, quer dizer, só 6 e 7, você vai ter 3 notas. E da nota 8, incluindo 8 até quase 10, quer dizer, a 8 e a 9, você vai ter 4 notas, que é a frequência. Somando as frequências, você repara que tem um 20 ali, e esse 20 é a quantidade total de notas. Essa frequência, a soma dessas frequências tem sempre que bater com a quantidade de dados que tem lá no rol, senão você errou alguma coisa. Quanto ao ponto médio da classe, como é que faz esse ponto médio? Olha aí para a primeira classe, que vai de 0 a 2. É só você pegar o 0 mais 2, dá 2, divide por 2 dá 1. Segunda classe, o 2 mais 4 dá 6, dividir por 2 dá 3. E assim por diante. É só somar os dois, dividir por 2, você encontra o ponto médio da classe, que é aquela nota que fica bem no meio do intervalo. Por fim, aqui você tem a gente vai rever a nomenclatura para você entender. A ordem se refere à posição da classe. Assim, I igual a 3 se refere à terceira classe, ou seja, aquela que na nossa tabela foi escrita de 4 até 6. As classes são os intervalos de variação da variável analisada, que no nosso caso é a nota do aluno. A notação barra-traço indica que o número junto da barra vertical é contado, mas o outro número lá do outro lado, mais à direita, ele não é contado, ele é apenas uma referência. Sendo assim, no intervalo 6 até 8, nós contaremos quantas notas 6 e 7 existem na tabela, mas não contaremos as notas 8. Essa nota 8, as notas 8 que aparecerem, só vão ser contadas no intervalo seguinte, que é de 8 a 10. O ponto médio da classe é o valor obtido a partir da média aritmética dos valores extremos do intervalo, quer dizer, soma e divide por 2. O quarto passo é o histograma. O histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, que seria o eixo X. Na horizontal, nós escrevemos os limites das classes, de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, assim por diante. Na vertical, nós vamos colocar as frequências de cada intervalo.
Lembrar a tabela aí, nós temos as notas ou classes que vão ser colocadas na horizontal e nós temos as frequências 1, 3, 4 e 6 que serão colocadas na vertical. Por fim, você tem aí o desenho do histograma. Repare que na horizontal eu coloquei os intervalos de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, mas escrevendo cada um só uma vez. E a frequência eu coloquei aí na vertical. A primeira classe de 0 a 2 tem frequência 1, então eu coloquei a barrinha horizontal no 1. A segunda e a terceira classe de 2 a 4 e 4 a 6 tem frequência 6, então a altura do retângulo é 6. E você consegue então desenhar todo o polígono de frequências. Ou melhor, o histograma, né? Polígono de frequência que a gente vai ver agora. O polígono de frequência é um gráfico em linha. Na horizontal, você vai colocar os pontos médios de cada intervalo e não mais os intervalos. O gráfico é construído utilizando o ponto médio do intervalo e a frequência. Antes da primeira classe e depois da última, o polígono deve ser fechado, tá? Mesmo que você tenha que usar linhas tracejadas. Revendo a tabela, a gente vai olhar para a coluna que tem a frequência 1, 3, 4 e 6 e a tabela, a coluna que tem o ponto médio de cada classe, 1, 3, 5, 7 e 9. Por fim, você tem o polígono de frequência. Eu deixei aqui na horizontal os intervalos de classe, mas destaquei em vermelho os pontos médios, 1, 3, 5, 7 e 9, que são os pontos que vão ser conectados com as frequências aí e que vão marcar, vão definir aí as extremidades desse polígono de frequências. O que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a construir o rol a partir de dados coletados, usamos o exemplo do boletim. Aprendemos a calcular a média aritmética, a mediana e a moda dos dados organizados. Aprendemos a construir a tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe. Aprendemos a calcular a amplitude amostral e a amplitude do intervalo de classe. E também a construir o histograma e o polígono de frequências. Veja esse vídeo quantas vezes desejar e esteja pronto para a próxima aula, para os exercícios, para você não ficar boiando. Até mais!